Ela tentava se secar em silêncio, mas quando a toalha caiu, o dono da casa já estava na porta. Um segundo de choque, um olhar intenso, e nada voltou a ser normal. A chuva de janeiro castigava as ruas de Vila Madalena com uma intensidade típica do verão paulistano. Marina Santos pressionou o rosto contra a janela embaçada do Uber, observando as casas coloridas e os grafites que decoravam as paredes do bairro boêmio. Suas mãos tremiam ligeiramente, não pelo frio, mas pelos nervos. Aos 28 anos, era a primeira vez que se mudava para uma cidade grande, longe da tranquilidade de Ouro Preto, onde havia nascido e crescido. "É aqui, moça", disse o motorista, parando em frente a uma casa amarela de 2 andares com grade branca na frente. Número 247. Marina pagou a corrida e observou a residência enquanto o motorista retirava suas 2 malas do porta-malas. A casa era simples, mas bem conservada, com uma pequena varanda na frente e algumas plantas que pareciam resistir bravamente à tempestade urbana. Ela checou novamente o endereço no celular. Era ali mesmo. Correndo sob a chuva, chegou à porta encharcada. Seus cabelos castanhos grudaram no rosto e sua blusa branca de algodão estava completamente transparente. Respirou fundo antes de tocar a campainha, ensaiando mentalmente as palavras que diria ao seu novo senhorio. A porta se abriu, revelando um homem alto, de cabelos escuros levemente grisalhos nas têmporas e olhos verdes intensos. Gabriel Oliveira tinha 32 anos, mas as linhas de expressão ao redor dos olhos sugeriam alguém que havia vivido mais do que a idade indicava. Vestia uma camiseta cinza simples e jeans desgastado, e por um momento ficou paralisado observando a jovem encharcada em sua porta. "Você deve ser a Marina", disse ele, recuperando a compostura e abrindo espaço para ela entrar. "Entre logo antes que pegue uma pneumonia." "Obrigada", respondeu ela, tentando não pingar muito no piso de madeira clara. "Desculpa chegar nesse estado, a chuva. Estava tão leve quando saí do aeroporto." Gabriel fechou a porta e a observou discretamente. Era mais nova do que ele imaginara pelas mensagens trocadas pelo WhatsApp, e definitivamente mais bonita. Tinha traços delicados, olhos castanhos expressivos e uma postura que misturava timidez com determinação. "São Paulo te deu as boas-vindas do jeito tradicional", comentou ele com um meio sorriso. "Deixe as malas aqui por enquanto. Quer uma toalha? Você está tremendo." "Por favor", ela respondeu, cruzando os braços para se aquecer. "E obrigada por aceitar me hospedar. Sei que foi meio em cima da hora." "Sem problemas. Eu entendo como é difícil encontrar lugar decente aqui em São Paulo, ainda mais com o orçamento apertado." Gabriel subiu as escadas. "Vou pegar uma toalha e te mostrar seu quarto. O banheiro fica no final do corredor." Enquanto ele subia, Marina observou a casa. A decoração era masculina, mas aconchegante, com móveis de madeira escura e alguns quadros abstratos nas paredes. Notou uma foto emoldurada na estante da sala. Gabriel mais jovem ao lado de uma mulher loira e sorridente. Rapidamente desviou o olhar, sentindo que estava invadindo algo privado. "Aqui está", disse Gabriel, descendo com uma toalha azul felpuda. "Seu quarto é o segundo à direita. Vou fazer um café enquanto você se arruma." Marina subiu as escadas, suas sandálias fazendo um ruído molhado a cada passo. O corredor era estreito, mas bem iluminado, com 3 portas. A primeira estava fechada, provavelmente o quarto dele. A segunda, seu novo lar pelos próximos meses. O quarto era pequeno, mas acolhedor, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo e uma escrivaninha junto à janela que dava para um quintal com algumas árvores frutíferas. Era perfeito para suas necessidades e principalmente cabia em seu orçamento. Pegou roupas secas na mala e foi até o banheiro. Era maior do que esperava, com azulejos brancos e um boxe de vidro. Finalmente poderia se livrar daquelas roupas grudadas no corpo. Marina abriu o chuveiro e suspirou aliviada quando a água morna tocou sua pele gelada. A viagem havia sido longa e estressante. 3 horas de voo de Belo Horizonte para São Paulo, mais o trânsito até Vila Madalena. E amanhã começaria oficialmente seu novo emprego no escritório de arquitetura mais conceituado da cidade. Ensaboou o cabelo pensando nos últimos meses. Quando recebeu a proposta para trabalhar na revitalização do Centro Histórico de São Paulo, não pensou 2 vezes. Era a oportunidade de sua vida,
a chance de provar que uma arquiteta do interior podia competir com os profissionais da capital. Mesmo que isso significasse deixar para trás sua vida confortável em Ouro Preto e enfrentar uma metrópole de 12 milhões de habitantes. Terminou o banho e procurou a toalha que havia deixado no suporte. Não estava lá. Confusa, olhou ao redor do banheiro. Nada. Então lembrou. A toalha que Gabriel lhe dera estava no quarto junto com as roupas secas. Droga, murmurou, olhando pela fresta da porta. O corredor parecia vazio e ela podia ouvir o barulho da chaleira no andar de baixo. Seria só correr até o quarto, pegar a toalha e voltar. Simples. Abriu a porta devagar e espiou. Costa limpa. Saiu do banheiro pingando, tentando cobrir-se com as mãos enquanto corria pelos poucos metros até seu quarto. Quase chegando à porta, escorregou em uma pequena poça que havia se formado com seus pés molhados. "Ai!" gritou, caindo de costas no chão do corredor. Nesse exato momento, Gabriel subia as escadas com uma bandeja contendo 2 xícaras de café e um prato com biscoitos caseiros. Ao ouvir o grito, subiu correndo os últimos degraus. "Marina, você está be..." A frase morreu em sua garganta. Marina estava caída no chão de madeira, completamente nua, com os cabelos molhados espalhados ao redor do rosto corado. Por um segundo que pareceu uma eternidade, os dois se entreolharam em completo choque. Desculpa!" gritou Gabriel, quase derrubando a bandeja enquanto se virava rapidamente de costas. "Não vi nada. Quer dizer, eu não estava... Você estava... Não olha!" Marina gritou de volta, tentando se levantar e escorregar novamente. "Pelo amor de Deus!" Gabriel, ainda de costas e com o rosto vermelho como um pimentão, estendeu a toalha azul por cima do ombro sem olhar. "Toma a toalha! Você se machucou?" Marina agarrou a toalha e se envolveu rapidamente nela, sentindo o coração disparar de vergonha e adrenalina. "Estou bem. Você pode descer, por favor." "Claro. Desculpa mesmo. O café está na cozinha quando você estiver pronta." Gabriel desceu as escadas, tropeçando nos próprios pés, murmurando desculpas para si mesmo. Marina entrou no quarto e se jogou na cama, cobrindo o rosto com as mãos. "Que começo maravilhoso", resmungou. "Primeiro dia e já constrangi o cara que está me fazendo um favor." Vestiu rapidamente uma calça jeans e uma blusa seca, passou os dedos pelos cabelos úmidos, tentando organizá-los, e respirou fundo. Precisava descer e tentar minimizar o constrangimento. Afinal, teriam que conviver pelos próximos meses. Na cozinha, Gabriel mexia o café com muito mais força do que necessário, ainda com as orelhas vermelhas. Quando Marina apareceu na porta, ele quase derrubou a colher. "Oi", disse ela, tentando soar casual. "Sobre o que aconteceu lá em cima." "Nunca aconteceu", ele interrompeu rapidamente, sem olhar diretamente para ela. "Café? Por favor." Marina se sentou à mesa pequena da cozinha, notando como Gabriel evitava seu olhar. "Gabriel, eu queria me desculpar. Não costumo sair correndo nua pelos corredores das casas das pessoas." Isso arrancou um sorriso relutante dele. "Bom saber. Eu ia ter que revisar as regras da casa." Um silêncio constrangido se instalou entre eles enquanto Gabriel servia o café. Marina aproveitou para observá-lo melhor. Tinha mãos grandes e calosas de quem trabalhava com construção e se movia pela cozinha com a familiaridade de quem vivia sozinho há algum tempo. "O café está ótimo", comentou ela, tentando quebrar o gelo. "Obrigado, é uma mistura especial que minha esposa costumava fazer", ele disse, e imediatamente pareceu se arrepender de ter mencionado isso. Marina percebeu a mudança em seu tom e decidiu não insistir no assunto. Em vez disso, olhou pela janela da cozinha que dava para o quintal. "Você tem pé de manga?" "E goiaba também. Era da... Enfim, gosto de cuidar das plantas." Gabriel se sentou na cadeira oposta, finalmente relaxando um pouco. "Você gosta de frutas?" "Adoro. Em Ouro Preto, minha avó tinha um quintal cheio de árvores frutíferas. Eu subia nas goiabeiras escondido." Marina sorriu, lembrando da infância. "Minha mãe ficava desesperada. Achava que eu ia cair e quebrar alguma coisa." "E caiu?" "Várias vezes, mas sempre voltava a subir." Ela riu e Gabriel não conseguiu deixar de notar como seu rosto se iluminava quando ela sorria. "Sou teimosa assim." "Vou lembrar disso."
disse ele. E pela primeira vez desde o incidente no corredor, os dois riram juntos. Marina acordou às 6 da manhã com o barulho dos pássaros no quintal e o aroma de café fresco subindo da cozinha. Seu primeiro dia de trabalho havia chegado. Vestiu um conjunto social cinza que havia separado na noite anterior e desceu para a cozinha, encontrando Gabriel já vestido para sair, tomando café e lendo algo no tablet. Bom dia, disse ela, ainda um pouco tímida depois do episódio do dia anterior. Bom dia, dormiu bem? Gabriel levantou os olhos do tablet e notou como ela estava diferente com roupas sociais, mais séria, profissional. Café fresquinho na cafeteira. Obrigada. Marina serviu uma xícara e se sentou. Você sai cedo também? Tenho obra em Pinheiros. Preciso estar lá às 7 para coordenar o início dos trabalhos. Ele fechou o tablet e a observou. Nervosa? Um pouco, admitiu ela mexendo o café. É meu primeiro emprego em uma cidade grande. Em Ouro Preto, todo mundo se conhece, aqui. Aqui é uma selva, completou Gabriel com um sorriso. Mas você vai se adaptar. Vi seu portfólio ontem à noite no site do escritório. É muito talentosa. Marina corou ligeiramente. Você pesquisou sobre mim? Curiosidade profissional. Gostei especialmente do projeto de restauração da igreja do século XVIII. Deve ter sido desafiador trabalhar com estruturas tão antigas. Foi incrível, disse ela, animando-se. A técnica de construção colonial é fascinante. Cada viga conta uma história. Gabriel percebeu como os olhos dela brilhavam quando falava sobre trabalho. E agora vai trabalhar com edifícios históricos paulistanos, bem diferente do barroco mineiro. Completamente. Estou ansiosa para conhecer o projeto. Marina olhou o relógio. Melhor eu ir indo. Como é o trânsito daqui até o centro? Complicado. Quero uma carona até o metrô? Passo bem perto da estação Fradique Coutinho. Ela hesitou por um momento, mas a praticidade venceu. Se não for incômodo. Nenhum. Termina o café. Vou buscar as chaves. Durante o trajeto de 10 minutos até a estação, Gabriel apontou alguns pontos de referência do bairro. A padaria com o melhor pão francês, o mercado aberto aos sábados, a academia onde ele malhava. Marina absorvia cada informação, criando um mapa mental de sua nova vida. Obrigada pela carona, disse ela ao sair do carro. E pela hospitalidade. De nada. Boa sorte no primeiro dia. Enquanto a observava descer as escadas do metrô, Gabriel não conseguiu deixar de notar como ela se movia com determinação, apesar da obviedade nervosa. Havia algo nela que o intrigava, uma mistura de fragilidade e força que ele não conseguia decifrar. No escritório Marques em Associados, localizado em um prédio histórico na região da Sé, Marina foi recebida por Helena Marques, a arquiteta sócia que a havia contratado. Helena tinha cerca de 45 anos, cabelos crespos presos em um coque impecável e um olhar penetrante que parecia avaliar cada detalhe. Marina Santos, disse Helena, estendendo a mão. Bem-vinda ao caos organizado. O escritório ocupava 2 andares do prédio Art Deco reformado, com janelas enormes que ofereciam vista para o vale do Anhangabaú. As paredes eram repletas de projetos, maquetes e fotografias de obras concluídas. Era exatamente como Marina havia imaginado um escritório de arquitetura de grande porte. Vou apresentá-la à equipe, disse Helena, conduzindo-a pelo espaço. O projeto em que você vai trabalhar é especial. A revitalização do Largo do Arouche. É um dos projetos mais importantes da cidade nos últimos anos. Marina conheceu seus novos colegas. Carlos, um arquiteto experiente responsável pela parte estrutural. Ana Paula, especialista em patrimônio histórico. E Rodrigo, um jovem arquiteto recém-formado que cuidava da parte tecnológica dos projetos. A Marina vem de Ouro Preto, explicou Helena. Tem experiência valiosa com patrimônio colonial. Vai precisar, disse Ana Paula, uma mulher de meia-idade com óculos de leitura pendurados no pescoço. O Arouche tem edifícios do início do século XX que são verdadeiras relíquias arquitetônicas. E alguns problemas estruturais sérios. Problemas como? Perguntou Marina. Infiltrações, estrutura comprometida em alguns pontos, questões com o patrimônio histórico, respondeu Carlos. Sem falar nos moradores em situação de rua e o comércio informal. É um projeto social tanto quanto arquitetônico. Marina sentiu um frio na barriga.
era muito mais complexo do que havia imaginado. No final da tarde, Marina voltou para casa exausta, mas estimulada. Havia passado o dia analisando plantas baixas, fotografias e relatórios técnicos do Largo do Arouche. O projeto era realmente desafiador. Não se tratava apenas de restaurar prédios, mas de revitalizar toda uma área degradada do centro da cidade, respeitando a história e a comunidade local. Encontrou Gabriel na cozinha preparando o jantar. Ele havia trocado a roupa de trabalho por uma camiseta casual e jeans, e seus cabelos estavam ligeiramente desalinhados. "Como foi o primeiro dia na selva?" perguntou ele, sem levantar os olhos da panela. "Intenso", respondeu Marina, jogando a bolsa numa cadeira. "Estou trabalhando na revitalização do Largo do Arouche. É um projeto enorme. Conheço bem aquela região. Já fiz algumas obras por lá." Gabriel mexeu o que parecia ser um refogado. "É complicado trabalhar no centro. Muitas questões além da arquitetura. Percebi isso hoje. Tem aspectos sociais que eu nunca havia considerado." Marina se aproximou do fogão, curiosa. "O que você está fazendo?" "Escondidinho de carne seca com mandioca. Aprendi com minha mãe", explicou ele. "Espero que goste de comida caseira." "Adoro. Minha avó fazia uns escondidinho incríveis." Marina puxou uma cadeira. "Posso te fazer uma pergunta? Como é trabalhar na construção civil em São Paulo? Em termos práticos, digo." Gabriel parou de mexer a panela e a olhou com interesse. "Por que a curiosidade?" "Hoje vi nos relatórios que muitos prédios históricos têm problemas estruturais sérios. Quero entender melhor os desafios reais da construção aqui." "É bem diferente do interior", disse ele, voltando a mexer o refogado. "Em São Paulo você lida com regulamentações mais rígidas, fiscalização constante, prazos apertados. E cada bairro tem suas peculiaridades." "Tipo?" Gabriel serviu 2 pratos e se sentou à mesa. "Vila Madalena, por exemplo, tem casas antigas com problemas de fundação por causa da topografia. No centro, onde você vai trabalhar, a questão é preservar características históricas lidando com estruturas muito antigas. Em Pinheiros, onde estou agora, é mais construção nova, mas tem o desafio do trânsito e logística para transporte de material." Marina provou o escondidinho e seus olhos se arregalaram. "Está delicioso. Você cozinha muito bem." "Aprendi por necessidade", disse ele. E Marina percebeu uma sombra passando por seus olhos. "Quando você mora sozinho, ou aprende a cozinhar ou vira escravo do delivery." "Você mora sozinho há muito tempo?" perguntou ela delicadamente. Gabriel ficou em silêncio por um momento, brincando com a comida no prato. 2 anos. Minha esposa, ela morreu num acidente de carro. Sinto muito, disse Marina sinceramente. Não precisava ter... Não, tudo bem, ele interrompeu. É que não costumo falar sobre isso. Mas você mora aqui agora. Faz sentido saber um pouco sobre quem divide a casa com você. Marina observou o perfil dele enquanto comiam em silêncio. Agora entendia a sensação de melancolia que às vezes percebia em Gabriel, a maneira como ele se fechava em determinados momentos. Como vocês se conheceram? Perguntou ela suavemente. Um sorriso triste apareceu no rosto de Gabriel. Na faculdade. Eu era de engenharia, ela de design de interiores. Trabalhávamos juntos. Eu cuidava da parte estrutural dos projetos, ela deixava tudo bonito. Ele parou de comer. Carla tinha um talento incrível para cores e texturas. Essa casa... Ela que decorou quase tudo. Marina olhou ao redor da cozinha com outros olhos, notando os detalhes. As cortinas em tom terra, os vasos de plantas estrategicamente posicionados, o conjunto de xícaras coloridas no armário de vidro. Tudo tinha uma harmonia que ela havia admirado, mas não conseguia identificar a origem. Ela tinha muito bom gosto, comentou Marina. Tinha mesmo. Gabriel se levantou e começou a recolher os pratos. É você. Namorado em Ouro Preto esperando a volta? Não. Marina riu, levantando-se para ajudá-lo com a louça. Terminei um namoro de 3 anos há alguns meses. Um dos motivos para aceitar o trabalho aqui foi começar do zero em tudo. O que aconteceu? Se não se importa de falar sobre isso. Crescemos em direções diferentes, explicou ela, passando detergente numa panela. Bruno queria uma vida previsível, casar, filhos, casa no mesmo bairro onde crescemos. Não é que estava errado, mas eu queria conhecer o mundo primeiro.
Quando surgiu esta oportunidade, escolheu a aventura, completou Gabriel. Escolhi o desconhecido, corrigiu ela. E você? Pensa em... planeja conhecer alguém novo? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, secando metodicamente uma xícara. Ainda não. Não sei se consigo. Carla e eu tínhamos planos, uma vida inteira pela frente. Marina sentiu o peso da tristeza na voz dele e decidiu mudar de assunto. Posso te perguntar mais sobre a região do Arouche amanhã? Se você não se importar, gostaria de entender melhor a parte técnica. Claro, na verdade, se quiser, posso te mostrar alguns edifícios por lá no fim de semana. Nada como ver de perto para entender os desafios. Seria incrível, disse Marina, animada. Você faria isso mesmo? Seria um prazer ajudar uma colega, respondeu Gabriel, e Marina notou como ele enfatizou a palavra colega. Terminaram de arrumar a cozinha conversando sobre arquitetura e construção, e Marina percebeu que, apesar da tristeza que carregava, Gabriel era uma pessoa interessante e generosa, e definitivamente mais complexo do que havia imaginado. No sábado seguinte, Marina acordou com o som de Gabriel movimentando-se na cozinha. Era 7 da manhã, mas ele havia prometido levá-la para conhecer o centro da cidade antes que o movimento ficasse intenso. Vestiu jeans, tênis confortável e uma blusa de algodão. Roupas práticas para uma manhã explorando São Paulo. Bom dia, guia turístico, brincou ela descendo as escadas. Gabriel riu, servindo café em 2 xícaras de viagem. Bom dia, turista. Pronta para ver o lado menos glamouroso da cidade? Nasci pronta, respondeu Marina, aceitando o café. Em Ouro Preto também temos nossas complexidades. Durante o trajeto de metrô até o centro, Gabriel explicou a história dos bairros por onde passavam. Marina ficou impressionada com seu conhecimento da cidade. Ele não apenas sabia sobre construção, mas sobre a evolução urbana de São Paulo. Como você sabe tanto sobre a história da cidade? Perguntou ela, enquanto saíam na Estação República. Minha esposa era apaixonada por isso, respondeu ele naturalmente. Carla fez especialização em patrimônio histórico. Ela me contaminava com a paixão dela por cada prédio, cada esquina que tinha uma história. Marina notou que, pela primeira vez, ele falava sobre a esposa sem aquela sombra de dor intensa nos olhos. Era como se as lembranças estivessem encontrando um lugar mais suave em sua memória. Caminharam pelas ruas do centro até chegarem ao Largo do Arouche. Marina havia visto fotos e plantas, mas estar ali fisicamente era diferente. O largo era uma mistura contrastante de beleza histórica e degradação urbana. Edifícios art déco impressionantes conviviam com marquises ocupadas por moradores de rua, lojas fechadas com portas metálicas pichadas e pequenos comércios que resistiam ao tempo. É mais complexo do que imaginei, murmurou Marina, observando um prédio de 5 andares com detalhes arquitetônicos belíssimos na fachada, mas janelas quebradas e sinais evidentes de infiltração. Aquele ali é o edifício Copacabana, disse Gabriel apontando para um prédio elegante com linhas art déco preservadas. Foi um dos primeiros edifícios residenciais de luxo da região nos anos 1940. E agora? Cortiço. Várias famílias morando em espaços minúsculos. Problemas de infraestrutura básica. Gabriel a conduziu pela calçada. Mas olha os detalhes da fachada. Aquelas linhas geométricas, os vitrais coloridos nas escadas. É uma obra de arte esquecida. Marina tirou várias fotos com o celular, já visualizando possibilidades. A estrutura parece sólida. O problema não é técnico, é social e econômico. Gabriel parou em frente a outro edifício. Este aqui tem uma questão interessante. A fundação está comprometida por causa de obras do metrô feitas na década de 90. Vou te mostrar. Eles passaram a manhã percorrendo o largo e ruas adjacentes. Gabriel explicava questões técnicas com uma precisão que impressionava Marina, e ela compartilhava insights sobre preservação histórica e possibilidades de restauração. Era como se fossem 2 peças de um quebra-cabeças se encaixando perfeitamente. Você deveria trabalhar com patrimônio histórico, comentou Marina, enquanto almoçavam num pequeno restaurante da região. Tem um olhar incrível para essas questões. Já pensei nisso, admitiu Gabriel, mexendo a salada. Carla sempre dizia que eu tinha sensibilidade para a arquitetura antiga,
Mas construção civil convencional dá mais dinheiro. E você precisa do dinheiro? Gabriel hesitou. A casa está quitada, não tenho grandes gastos. Na verdade, acho que é mais preguiça de recomeçar em outra área. Marina o observou com atenção. Ou medo de mudança? Pode ser, ele admitiu, encontrando os olhos dela. E você? Com medo de alguma coisa aqui em São Paulo? De tudo, Marina riu. Medo de não ser competente o suficiente, de não conseguir me adaptar, de ter tomado uma decisão precipitada. Ela fez uma pausa. Mas às vezes o medo é necessário, não é? Significa que estamos saindo da zona de conforto. Gabriel ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras dela. Faz sentido. Na segunda-feira, Marina chegou ao trabalho com uma energia diferente. O passeio com Gabriel havia mudado sua perspectiva sobre o projeto. Agora ela via não apenas edifícios a serem restaurados, mas histórias a serem preservadas e vidas a serem impactadas positivamente. Você parece animada, comentou Helena Marques, passando pela mesa de Marina. Fui conhecer a área no fim de semana, explicou Marina, mostrando as fotos que havia tirado. Acho que entendi melhor o contexto do projeto. Helena analisou as imagens no computador de Marina. Boa iniciativa. Conhecimento de campo é essencial. Ela parou em uma foto específica, Gabriel apontando para detalhes de uma fachada. Quem é esse rapaz? Gabriel, o dono da casa onde estou morando. Ele é engenheiro civil, conhece bem a região. Gabriel Oliveira? Perguntou Helena, interessada. Sim. Você conhece? De nome. Excelente profissional. Trabalhou em algumas obras importantes na cidade. Helena parecia estar processando uma ideia. Sabe, Marina, estamos precisando de um consultor técnico para as questões estruturais dos edifícios históricos. Alguém que entenda tanto de construção quanto de preservação. Marina sentiu o coração acelerar. Você acha que ele se interessaria? Não custa perguntar. Seria uma parceria interessante. Você cuidando da parte arquitetônica e histórica, ele das questões estruturais. Helena sorriu. Pense nisso. Marina passou o resto do dia dividida entre a empolgação com a possibilidade e o receio de misturar vida pessoal e profissional. Trabalhar com Gabriel seria incrível, mas também complicaria a dinâmica já delicada entre eles. Naquela noite, Gabriel chegou em casa mais tarde que o usual, parecendo cansado. Marina estava na cozinha preparando um sanduíche quando ele apareceu. Dia difícil? Perguntou ela. Problemas na obra. Encontramos uma tubulação antiga que não estava no projeto, explicou ele, servindo um copo de água. Vai atrasar tudo em pelo menos 2 semanas. Que frustração! Marina hesitou antes de fazer a pergunta que a atormentava o dia todo. Gabriel, posso te falar sobre uma coisa? Claro. Ele se encostou no balcão da cozinha. Minha chefe te conhece de nome. Disse que você é um excelente profissional. Gabriel deu de ombros. São Paulo é uma cidade grande, mas o meio da construção civil é pequeno. Qual o nome dela? Helena Marques. Ah, a Helena. Trabalhei numa obra dela há uns 3 anos. Mulher competente. Gabriel a observou. Por que está me contando isso? Marina respirou fundo. Ela mencionou que estão procurando um consultor técnico para o projeto do Arouche. Alguém que entenda de estruturas e patrimônio histórico. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. E você achou que eu me interessaria? Depois do que conversamos no sábado, você demonstrou tanto conhecimento, tanto interesse genuíno pela preservação. Marina gesticulava enquanto falava. E seria incrível trabalhar com alguém que realmente entende essas questões técnicas. Trabalhar juntos, repetiu Gabriel. E Marina não conseguiu decifrar o tom da voz dele. É uma má ideia? Perguntou ela insegura. Gabriel caminhou até a janela da cozinha, observando o quintal escuro. Não sei, Marina. Trabalhar juntos, morar na mesma casa, pode complicar as coisas. Que tipo de complicação? Ele se virou para encará-la. Você sabe que tipo de complicação. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão que nenhum dos dois estava disposto a nomear. Marina sentiu o coração acelerar e percebeu que Gabriel também havia notado a mudança na atmosfera entre eles. Começou ela, mas foi interrompida pelo toque do celular de Gabriel. Com licença, disse ele atendendo. Alô? Ah, oi, Roberto. Sim, sei do problema da tubulação. Como assim encontraram mais uma?
Marina aproveitou a interrupção para subir para o quarto, confusa com seus próprios sentimentos. O que exatamente estava acontecendo ali? Era apenas uma atração física ou algo mais profundo? E Gabriel? Ele sentia a mesma coisa, ou ela estava imaginando coisas? Deitada na cama, olhando para o teto, Marina tentou organizar os pensamentos. Havia vindo para São Paulo em busca de crescimento profissional e independência. Complicar tudo com uma paixão pelo proprietário da casa não estava nos planos. Mas às vezes, os melhores planos são aqueles que não fizemos, pensou ela antes de adormecer. No andar de baixo, Gabriel terminou a ligação e ficou parado na cozinha por um longo tempo, olhando para a escada por onde Marina havia subido. Trabalhar com ela seria uma tentação constante que ele não sabia se estava preparado para enfrentar. Mas a ideia de deixar passar uma oportunidade profissional por causa de complicações pessoais também o incomodava. Pela primeira vez em 2 anos, Gabriel se pegou questionando se não era hora de parar de viver no passado e começar a construir um futuro novo. Na manhã seguinte, Marina desceu para a cozinha encontrando Gabriel já vestido para o trabalho, mas sem a pressa usual. Ele estava sentado à mesa, com uma xícara de café nas mãos, perdido em pensamentos. "Bom dia", disse ela cautelosamente, ainda sem saber como abordar a conversa da noite anterior. "Bom dia." Gabriel levantou os olhos para ela. "Marina, sobre ontem, desculpa se fui grosseiro." "Você não foi grosseiro", respondeu ela, servindo o café. "Eu é que não deveria ter misturado as coisas. Foi precipitado da minha parte." Gabriel observou como ela evitava olhar diretamente para ele, enquanto mexia açúcar no café com mais força que o necessário. "Na verdade, passei a noite pensando sobre a proposta." Marina parou de mexer o café e o encarou. "E acho que seria uma boa oportunidade profissional", disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Faz tempo que quero trabalhar com patrimônio histórico. E o projeto é realmente importante para a cidade." "Mas?", perguntou Marina, percebendo a hesitação na voz dele. "Mas nada. Vou ligar para a Helena hoje." Gabriel se levantou pegando as chaves do carro. "Só precisamos estabelecer algumas regras." "Que tipo de regras?" Gabriel parou na porta da cozinha. "Profissionalismo total. O que acontecer aqui em casa fica aqui. No trabalho, somos colegas. Ponto." Marina assentiu, tentando ignorar a pontada de decepção que sentiu. "Perfeito. Profissionalismo total. Ótimo." Gabriel hesitou por um momento. "Quer carona até o metrô?" "Hoje não, obrigada. Vou sair um pouco mais tarde." Depois que Gabriel saiu, Marina ficou sozinha na cozinha, questionando se havia feito a coisa certa. A perspectiva de trabalhar com ele era empolgante profissionalmente, mas, emocionalmente, seria um desafio constante. No escritório, Helena recebeu a ligação de Gabriel com entusiasmo. "Excelente! Podemos marcar uma reunião para amanhã? Quero apresentar o projeto completo." Marina observou Helena anotar informações no telefone, sentindo uma mistura de ansiedade e empolgação. Quando Helena desligou, ela se aproximou. "Ele aceitou?" "Aceitou. Reunião amanhã às 14 horas. Helena sorriu. "Parece que você conseguiu um bom consultor para nós." "Espero que sim", murmurou Marina, voltando para sua mesa. Ana Paula, que havia escutado a conversa, se aproximou. "Você parece preocupada. Algum problema?" "Não, só. É estranho misturar vida pessoal e profissional." "Ah, entendo." Ana Paula baixou a voz. "Cuidado com isso, Marina. Já vi muitas situações complicadas no trabalho por causa de relacionamentos." "Não é um relacionamento", Marina protestou rapidamente. "Ele é só meu senhorio." "Claro", disse Ana Paula com um sorriso conhecedor. "Só o senhorio." Marina passou o resto do dia tentando se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar na reunião do dia seguinte. Como seria ver Gabriel em um ambiente profissional? Conseguiriam mesmo manter as coisas estritamente profissionais? Naquela noite, Gabriel chegou em casa carregando sacolas do mercado. "Pensei em fazer jantar para comemorar nossa futura parceria profissional", anunciou entrando na cozinha. "Que tipo de comemoração?", perguntou Marina, curiosa. "Feijoada, receita da minha avó baiana." Gabriel começou a tirar os ingredientes das sacolas. "Vai demorar, mas no fim de semana vale a pena." Marina observou a quantidade de ingredientes. Feijão preto, linguiça, carne seca, bacon, costela. "Você vai cozinhar tudo isso?"
Vamos, corrigiu ele. Se vai morar no Brasil, precisa aprender a fazer feijoada direito. Eu sou brasileira, protestou Marina rindo. De Minas, isso não conta para feijoada, brincou Gabriel. Aqui em São Paulo, levamos isso a sério. Eles passaram a tarde preparando a feijoada juntos. Gabriel ensinou Marina os segredos: deixar o feijão de molho na véspera, refogar as carnes separadamente antes de juntar tudo, os temperos na medida certa. Marina descobriu que ele era um cozinheiro meticuloso e paciente. Carla te ensinou a cozinhar? Perguntou ela enquanto picava couve. Não, foi minha mãe. Carla queimava até ovo. Gabriel sorriu com a lembrança. Ela tentava, mas era um desastre na cozinha. Uma vez botou sal no lugar de açúcar num bolo de aniversário. Foi traumático. Marina riu, notando como ele falava sobre a esposa com carinho, mas sem a dor intensa de antes. E agora você cozinha para todo mundo. Gosto de cozinhar. É relaxante. Gabriel mexeu a panela. E você? Cozinha bem? Razoavelmente. Minha mãe me ensinou o básico, mas nunca tive muita paciência para pratos elaborados. Eles continuaram cozinhando e conversando sobre assuntos diversos: família, infância, sonhos. Marina descobriu que Gabriel havia nascido no interior de São Paulo, numa cidade pequena, não muito diferente de Ouro Preto, que ele queria ter filhos algum dia, que tinha medo de altura, irônico para alguém que trabalhava com construção. Gabriel descobriu que Marina havia quase desistido da arquitetura no 3º ano da faculdade para estudar história, que ela falava francês fluentemente, que tinha uma cicatriz no joelho de quando caiu da goiabeira aos 8 anos. Por que quase desistiu da arquitetura? Perguntou ele enquanto esperavam a feijoada ficar pronta. Achava que não era criativa o suficiente. Via os trabalhos dos meus colegas e pensava que nunca seria boa assim. E o que mudou? Marina sorriu. Meu professor de patrimônio histórico. Ele me disse que criatividade não é só inventar coisas novas, mas também encontrar maneiras criativas de preservar o que já existe. Foi quando me apaixonei pela restauração. Ele estava certo, disse Gabriel. Vi seus projetos online. Você tem um talento especial para equilibrar preservação e funcionalidade. Marina corou com o elogio. Obrigada. E você? Sempre quis ser engenheiro? Sempre. Desde pequeno eu desmontava tudo para ver como funcionava. Minha mãe vivia brava porque eu quebrava os brinquedos tentando entender a mecânica. Gabriel se aproximou para provar o tempero da feijoada. Está quase pronta. O jantar ficou delicioso. Eles comeram conversando sobre a reunião do dia seguinte, estabelecendo estratégias e dividindo responsabilidades. A atmosfera estava descontraída e profissional, exatamente como Gabriel havia sugerido. Mas quando Marina riu de uma piada que ele fez, jogando a cabeça para trás e mostrando o pescoço delicado, Gabriel sentiu algo se mexer no peito. E quando ele se inclinou para pegar o sal, roçando o braço no dela acidentalmente, Marina sentiu um arrepio que nada tinha de profissional. Nenhum dos dois comentou sobre essas reações, mas ambos perceberam que manter as coisas estritamente profissionais seria mais difícil do que imaginavam. A reunião aconteceu na sala de conferências do escritório Marques em Associados, com vista para o Vale do Anhangabaú. Gabriel chegou pontualmente às 14 horas, vestindo um terno cinza escuro que Marina nunca havia visto. Ela se surpreendeu com a transformação. Ele parecia ainda mais imponente e profissional. Gabriel, que prazer conhecê-lo pessoalmente, disse Helena apertando sua mão. Marina falou muito bem de seu trabalho. O prazer é meu, Helena. Conheço a reputação do escritório há anos. Marina observou a interação entre eles, notando como Gabriel assumia uma postura completamente diferente no ambiente profissional. Mais formal, mais assertivo. Era como se fosse uma versão diferente do homem que preparava café pela manhã. Helena apresentou a equipe, Carlos, Ana Paula e Rodrigo, e todos demonstraram respeito imediato por Gabriel. Aparentemente, sua reputação no meio da construção civil era realmente sólida. Vamos direto ao ponto, disse Helena, projetando imagens do Largo do Arouche na tela. O projeto envolve a restauração de 12 edifícios históricos, a criação de um centro cultural e a revitalização de todo o entorno. O orçamento é de R$20 milhões, prazo de 2 anos. Gabriel analisou as plantas e fotografias em silêncio, fazendo anotações ocasionais.
Marina observava sua concentração total, a maneira como seus olhos percorriam cada detalhe técnico. Qual a principal preocupação estrutural? Perguntou Gabriel. Infiltrações generalizadas, problemas de fundação em 3 edifícios e questões sísmicas, respondeu Carlos. Alguns prédios estão com a estrutura bastante comprometida. E as questões de patrimônio histórico? Aí entra a Marina, disse Helena. Ela será responsável por garantir que todas as intervenções respeitem as características originais. Gabriel se virou para Marina. Você tem experiência com estruturas de concreto armado dos anos 1940? Tenho estudado bastante desde que cheguei, respondeu ela, mantendo o tom profissional. Mas sua expertise técnica seria fundamental para as decisões mais complexas. Perfeito. Vocês formariam uma dupla interessante, comentou Helena. Marina cuidando da preservação histórica. Gabriel das soluções estruturais. Por 2 horas, eles discutiram detalhes técnicos, prazos e metodologias. Gabriel fez perguntas pertinentes e sugeriu abordagens inovadoras que impressionaram a todos. Marina complementava com informações sobre preservação e contexto histórico. Tenho uma proposta, disse Gabriel no final da reunião. Que tal fazermos uma vistoria completa dos edifícios antes de definir o cronograma final? Quero ver de perto todas as questões estruturais. Excelente ideia, concordou Helena. Marina pode acompanhar para avaliar simultaneamente as questões históricas. Quando podemos fazer isso? Perguntou Marina. Que tal amanhã de manhã? Sábado é mais tranquilo para circular pela região, sugeriu Gabriel. Depois da reunião, Marina e Gabriel saíram juntos do prédio. O elevador estava cheio, forçando-os a ficarem próximos. Marina podia sentir o perfume dele, algo discreto e masculino que a fazia querer se aproximar ainda mais. Você foi muito bem na reunião, comentou ela quando saíram na rua. Obrigado. Helena parece competente e a equipe também. Gabriel afrouxou a gravata. Vai ser um projeto interessante. Estou empolgada com a parceria, disse Marina sinceramente. Gabriel parou na calçada e a encarou. Marina, sobre as regras que estabelecemos, profissionalismo total, ela completou rapidamente. Eu lembro. É que, na reunião, quando você explicava sobre os detalhes arquitetônicos, ele hesitou. Você é brilhante, e isso me distrai. Marina sentiu o coração acelerar. Como assim me distrai? Do jeito que você não deveria distrair um colega de trabalho, respondeu ele, colocando as mãos nos bolsos. Eles ficaram se olhando no meio da calçada movimentada, pedestres passando ao redor deles. A tensão era palpável. Gabriel, começou Marina. Sei que é complicado, ele interrompeu. Sei que não é o momento certo, que temos questões pessoais a resolver, mas não posso fingir que não sinto nada. Marina respirou fundo. Eu também sinto. Mas você tem razão. É complicado demais. Então mantemos tudo profissional? Perguntou ele, mas o tom da voz sugeria que não era isso que ele queria ouvir. Acho que é melhor, respondeu ela, odiando cada palavra. Gabriel assentiu, mas não se moveu. Nos vemos amanhã, então. Para a vistoria. Nos vemos amanhã. Eles se separaram ali na calçada, cada um seguindo em uma direção diferente. Marina pegou o metrô de volta para casa, sentindo-se confusa e frustrada. Gabriel havia acabado de confessar que sentia algo por ela, mas ambos concordaram em manter distância. Fazia sentido profissionalmente, mas emocionalmente era torturante. Durante a viagem de metrô, Marina refletiu sobre a situação. Estava em São Paulo há apenas 2 semanas e já se complicando com o senhorio. Não era isso que havia planejado para sua nova vida. Mas às vezes, os melhores momentos da vida são os não planejados, pensou ela, lembrando do sorriso de Gabriel durante o jantar da noite anterior. Talvez fosse possível conciliar profissionalismo e sentimentos, ou talvez estivesse se iludindo. Gabriel, por sua vez, dirigiu de volta para casa pensando se havia feito a coisa certa ao confessar seus sentimentos. 2 semanas atrás, sua vida era simples e previsível. Agora tinha uma inquilina que mexia com seu equilíbrio emocional e uma oportunidade profissional que poderia mudar sua carreira. Mudanças nunca haviam sido seu forte, mas pela primeira vez em 2 anos, Gabriel estava considerando que talvez fosse hora de se abrir para o novo.
O sábado amanheceu com um céu cinzento típico do verão paulistano, ameaçando chuva. Marina encontrou Gabriel na cozinha às 7 da manhã, já vestido com roupas de trabalho, jeans escuros, camisa social branca com as mangas arregaçadas e coturno de segurança. "Bom dia, colega de trabalho", disse ela, tentando manter o tom descontraído apesar do clima tenso que se instalara entre eles desde a conversa da véspera. "Bom dia. Trouxe capacetes e equipamentos de segurança", respondeu Gabriel apontando para uma mochila no balcão. "Alguns desses edifícios têm áreas de risco." Durante o trajeto até o centro, eles mantiveram uma conversa estritamente profissional. Cronograma da vistoria, pontos específicos a serem analisados, relatórios que precisavam produzir. Mas Marina notava como Gabriel evitava olhar diretamente para ela, e como suas mãos pareciam tensas no volante. O Largo do Arouche estava mais tranquilo no sábado de manhã. Poucas pessoas circulavam, e alguns comerciantes abriam suas lojas vagarosamente. Gabriel estacionou em frente ao edifício Copacabana, o primeiro da lista. "Vamos começar pelo mais problemático", disse ele, pegando os equipamentos. O porteiro do prédio, um senhor de cerca de 60 anos chamado Seu Antônio, os recebeu com curiosidade e alguma desconfiança. "Vocês são da prefeitura?", perguntou. "Somos arquitetos. Estamos avaliando o prédio para um projeto de revitalização", explicou Marina com gentileza. O rosto de Seu Antônio se iluminou. "Ah, que beleza! Esse prédio merece ser cuidado. É uma joia, só que está precisando de atenção." Ele os conduziu pelos andares, explicando a história do edifício e apontando os problemas mais evidentes. Marina ficava impressionada com o conhecimento que ele tinha sobre cada detalhe. Sabia exatamente onde havia infiltrações, quais paredes apresentavam fissuras, quando cada problema havia começado. "O senhor mora aqui há muito tempo?", perguntou Gabriel enquanto examinava uma rachadura na parede do terceiro andar. 40 anos. Vi esse prédio nos tempos de glória e vi ele se deteriorando aos poucos." Seu Antônio suspirou. "Mas os moradores daqui são gente boa. Trabalhadores, famílias honestas, que só precisam de uma oportunidade." Marina trocou um olhar significativo com Gabriel. Era exatamente esse aspecto humano do projeto que a motivava. Não se tratava apenas de restaurar prédios, mas de melhorar a vida de pessoas reais. No quinto andar, Gabriel descobriu um problema estrutural mais sério do que o previsto. "Marina, vem ver isso aqui." Ela se aproximou e Gabriel apontou para uma viga de sustentação que apresentava sinais preocupantes de corrosão. "Isso vai exigir uma intervenção mais complexa do que pensávamos." "Comprometeria a preservação da estrutura original?", perguntou ela, analisando a situação. "Não necessariamente. Podemos reforçar sem alterar as características arquitetônicas." Gabriel se aproximou dela para mostrar um ponto específico, e Marina sentiu o calor de seu corpo, o cheiro de seu perfume. "Vê aqui? Se fizermos o reforço por dentro..." Por um momento eles ficaram muito próximos, Gabriel apontando para a viga e Marina tentando se concentrar nas palavras dele em vez de na proximidade física. Seus olhos se encontraram e por um instante a tensão profissional se misturou com algo muito mais pessoal. Posso interromper?", disse Seu Antônio aparecendo na porta. "A chuva começou e o telhado do 6º andar está vazando. Talvez queiram ver." O momento se desfez e eles subiram para verificar o problema. A chuva havia começado fraca, mas o barulho das goteiras no último andar era evidente. "É impressionante como a chuva revela todos os problemas de uma só vez", comentou Gabriel, analisando os pontos de infiltração. "Pelo menos facilita nosso trabalho de diagnóstico", respondeu Marina, tirando fotos dos danos. Eles passaram a manhã inteira vistoriando o edifício, descobrindo problemas e também potencialidades. Gabriel demonstrava um conhecimento técnico impressionante, identificando questões que Marina jamais teria notado. E ela, por sua vez, encontrava soluções criativas para preservar elementos históricos que ele poderia ter considerado perdidos. "Vocês trabalham muito bem juntos", comentou Seu Antônio quando desciam para o térreo. "Parece que se completam." Marina e Gabriel se entreolharam rapidamente, ambos corando ligeiramente. "Somos uma boa equipe profissional", disse Gabriel. "Ah, claro", respondeu Seu Antônio com um sorriso maroto. "Profissional." Durante o almoço em um pequeno restaurante da região,
Eles revisaram as anotações da manhã. A chuva havia intensificado, criando uma atmosfera aconchegante dentro do estabelecimento. Encontramos mais problemas do que esperávamos, disse Marina folheando suas anotações. Mas nada impossível de resolver, respondeu Gabriel. Vai exigir mais tempo e criatividade, mas é viável. Você realmente ama o que faz, observou Marina, notando como os olhos dele brilhavam quando falava sobre soluções técnicas. Gabriel parou de comer e a olhou. E você também. Vi como você analisava cada detalhe arquitetônico, como se preocupa em preservar a história do lugar. É importante. Esses edifícios são testemunhas de épocas diferentes da cidade. Carla pensava assim também, disse Gabriel suavemente. Ela dizia que cada prédio tem uma alma. Marina notou que ele havia mencionado a esposa sem a usual tensão na voz. Ela tinha razão. Sabe, Marina, Gabriel hesitou. Ontem, quando falei sobre manter distância, talvez eu tenha sido precipitado. O coração de Marina acelerou. Como assim? Trabalhar com você hoje me fez perceber que talvez seja possível conciliar as coisas. Somos adultos, profissionais competentes. Ele procurou os olhos dela. Por que não poderíamos tentar? Marina sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Tentar o quê, exatamente? Nos conhecer melhor. Sem pressa, sem pressão. Vendo onde isso nos leva. A chuva continuava caindo lá fora, criando uma cortina de água na janela do restaurante. Marina observou Gabriel, seus olhos verdes sinceros, a expressão vulnerável que ele raramente mostrava. E se não der certo? Perguntou ela. O trabalho, a casa... E se der certo? Ele perguntou de volta. Marina sorriu, sentindo como se um peso tivesse saído dos seus ombros. Então, vamos ver onde isso nos leva. Vamos ver onde isso nos leva, confirmou Gabriel sorrindo também. Naquele momento, com a chuva caindo lá fora e a possibilidade de algo novo entre eles, Marina sentiu que sua vida em São Paulo estava tomando um rumo que jamais havia imaginado. E pela primeira vez desde que chegara à cidade, isso não a assustava, a empolgava. 3 semanas depois da vistoria, Marina e Gabriel haviam encontrado um ritmo próprio. Durante o dia, eram parceiros profissionais exemplares, ela cuidando dos aspectos históricos e arquitetônicos do projeto, ele resolvendo as questões estruturais. À noite, em casa, permitiam-se conhecer melhor um ao outro, sem pressa e sem expectativas definidas. Era uma quinta-feira chuvosa, quando Helena convocou uma reunião de emergência. O financiamento do projeto havia sido questionado por uma auditoria municipal e eles tinham 48 horas para apresentar uma justificativa técnica detalhada. Precisamos de um relatório completo, provando a viabilidade e a importância histórica do projeto, explicou Helena para a equipe reunida na sala de conferências. Se não conseguirmos, o projeto pode ser cancelado. Marina sentiu o estômago se contrair. Era seu primeiro grande projeto em São Paulo, e agora corria o risco de ser cancelado antes mesmo de começar. Quanto tempo temos? Perguntou Gabriel. Até sábado, às 16 horas. A apresentação é na segunda-feira. Carlos balançou a cabeça. É impossível fazer um relatório completo em 2 dias. Não se dividirmos as tarefas, disse Gabriel olhando para Marina. Marina pode cuidar da justificativa histórica e do impacto social. Eu faço a parte técnica e de viabilidade estrutural. Teremos que trabalhar dia e noite, observou Marina. Então trabalharemos dia e noite, respondeu Gabriel determinado. Na sexta-feira, Marina e Gabriel se instalaram na mesa da sala de jantar de casa, rodeados por plantas, fotografias, relatórios técnicos e laptops. A chuva continuava caindo lá fora, criando um ambiente de concentração total. Café? Perguntou Gabriel às 22 horas, depois de horas trabalhando em silêncio. Por favor, respondeu Marina esfregando os olhos cansados. Consegui terminar a parte sobre relevância histórica. E você? Análise estrutural quase pronta. Falta apenas os cálculos de custo-benefício. Gabriel voltou da cozinha com 2 xícaras. Você escreve muito bem, sabia? Obrigada. E você tem uma precisão técnica impressionante. Marina aceitou o café, aquecendo as mãos na xícara. Acho que vamos conseguir. Vamos, confirmou Gabriel, sentando-se ao lado dela. Somos uma boa equipe. Era madrugada quando Marina se deu conta de que havia cochilado sobre os papéis. Sentiu alguém cobrindo seus ombros com um cobertor
e abriu os olhos, encontrando Gabriel ajoelhado ao lado da cadeira. Que horas são? Murmurou ela. 3 da manhã. Você cochilou há 1 hora. Gabriel falou baixinho. Vou te levar para a cama. Não, preciso terminar, protestou ela, tentando se levantar. Marina, você está exausta. Descanse algumas horas e continuamos de manhã. Gabriel a ajudou a levantar, e Marina percebeu que suas pernas estavam dormentes de ficar tanto tempo na mesma posição. Quando tropeçou ligeiramente, ele a segurou pelos braços para estabilizá-la. Ficaram assim por um momento, ela apoiada nele, ambos cansados, mas conscientes da proximidade. Marina podia sentir o coração de Gabriel batendo acelerado, ou talvez fosse o dela. Gabriel, sussurrou ela. Ele inclinou a cabeça, aproximando o rosto do dela. Por um instante, Marina pensou que ele ia beijá-la, mas Gabriel se controlou, afastando-se gentilmente. Vai dormir, disse ele suavemente. Amanhã temos muito trabalho. No sábado, eles trabalharam das 7h às 15h sem parar, finalizando o relatório. O documento final tinha 47 páginas de análises técnicas, justificativas históricas e projeções de impacto social. Pronto, disse Marina, salvando o arquivo final. Conseguimos. Gabriel se esticou na cadeira, aliviado. E ainda sobrou 1 hora antes do prazo. Eles se olharam, subitamente conscientes do que haviam conseguido juntos. Em 2 dias intensos, produziram um trabalho que normalmente levaria semanas. Não acredito que conseguimos, disse Marina, começando a rir. Eu disse que éramos uma boa equipe, respondeu Gabriel, rindo também. A risada se transformou em abraço espontâneo. Um abraço de celebração, de alívio, de reconhecimento mútuo. Mas quando se separaram, ambos perceberam que algo havia mudado. Marina, disse Gabriel, sem soltar os braços dela. Sim, posso te beijar? Em resposta, Marina se aproximou, eliminando a distância entre eles. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando terreno desconhecido. Depois se aprofundou, carregado de 2 semanas de tensão acumulada e a descoberta de que se completavam não apenas profissionalmente. Quando se separaram, Gabriel encostou a testa na dela. Isso muda tudo, murmurou ele. Muda, concordou Marina, mas talvez seja a hora de mudar algumas coisas. Gabriel sorriu, o primeiro sorriso completamente livre de melancolia que Marina havia visto nele. Talvez seja. Epílogo. 2 meses depois. Marina acordou com o som familiar de Gabriel, preparando café na cozinha e o aroma de pão francês fresco. Através da janela do quarto, que agora dividia com ele, podia ver as goiabeiras do quintal, carregadas de frutos maduros. O projeto do Largo do Arouche havia sido aprovado com louvor pela auditoria municipal, e a primeira fase das obras começaria na semana seguinte. Marina havia recebido uma promoção no escritório, e Gabriel decidira oficialmente mudar sua área de atuação para patrimônio histórico. Bom dia, arquiteta, disse ele quando ela apareceu na cozinha, oferecendo uma xícara de café. Bom dia, engenheiro, respondeu ela, aceitando o beijo matinal que se tornara rotina. Prontos para o primeiro dia oficial de obra? Mais do que prontos, disse Marina, olhando pela janela para o quintal, onde haviam instalado uma mesa sob as árvores frutíferas. Era ali que agora trabalhavam nos fins de semana, planejando não apenas o projeto do Arouche, mas outros projetos que Helena havia lhes confiado. Sabe, disse Gabriel, abraçando-a por trás enquanto ela observava o jardim, às vezes me pergunto como seria minha vida se você não tivesse aparecido na minha porta naquele dia de chuva. Provavelmente mais simples, riu Marina. Definitivamente mais vazia, corrigiu ele, beijando seu pescoço. Marina se virou em seus braços, observando o rosto que havia aprendido a amar. As linhas de expressão que agora vinham mais de sorrisos que de preocupações. Os olhos verdes que haviam perdido a sombra constante de tristeza. Não se arrepende de nada? Perguntou ela. Do quê? De me apaixonar pela minha inquilina que sai correndo nua pelos corredores? Ei! Protestou Marina, batendo no peito dele. Aquilo foi um acidente. Foi o melhor acidente da minha vida, disse Gabriel sorrindo. E enquanto se beijavam na cozinha ensolarada, com o café esfriando na mesa e o barulho da cidade acordando lá fora, ambos sabiam que haviam encontrado algo que nenhum projeto arquitetônico poderia construir.
uma base sólida para recomeçar.